Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os sentimentos. Vamos falar hoje sobre a habilidade de escutar os sentimentos. E para começarmos, vamos trazer o pensamento da benfeitora Hermance Dufour no livro Escutando os Sentimentos. Ela nos diz: o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Não existe um só sentimento e não tem importância no processo do crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isto, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da vida mental. Então, a benfeitora nos diz, escutar os sentimentos, nos diz a benfeitora Hermance Dufour. A eles que têm ouvidos de ouvir, ouçam, nos dizia Jesus. De que forma podemos ouvir os nossos sentimentos? Imaginemos uma pessoa de nome Paulo, vamos usar aí uma história para que a gente possa compreender essa faculdade, essa habilidade, melhor dizendo, de escutar os sentimentos. Então imaginemos uma pessoa de nome Paulo está caminhando pela rua, quando de repente os olhos de Paulo contemplam a sua tia Maria. E nesse momento acontece algo na intimidade de Paulo. O seu corpo é bombardeado por uma descarga eletroquímica, gerando uma sensação de bem-estar, traduzindo um estado de êxtase muito intenso. Em sua esfera mental começa a surgir pensamentos, diversos pensamentos, estimula ainda mais essas sensações de bem-estar. O que está acontecendo com Paulo? Essas emoções que tomaram conta de Paulo, será que são boas ou são ruins? Para sabermos se as emoções são boas ou ruins, deveremos escutar os sentimentos. E para escutar o sentimento, nós vamos trazer aí dois fatos, utilizando contextos diferentes. Vamos trazer aí dois fatos, analisar esse fato, nós contamos aí de Paulo, melhor dizendo, nós vamos analisar esse fato, trazendo dois contextos diferentes. Vamos no primeiro contexto. No primeiro contexto, imaginemos que Paulo, ao ver tia Maria, foi tomado por lembranças da infância, quando a sua tia realizava as suas vontades, realizava a vontade de Paulo, os desejos de Paulo, acobertando muitas vezes as travessuras de Paulo, estipulava Paulo dizendo que ele era superior às demais crianças, aprovava sempre as atitudes de Paulo, independentemente se aquela atitude estava certa ou errada. Enfim, tia Maria representava, na visão interior de Paulo, o porto seguro para os seus interesses pessoais. Imaginemos também que Paulo perdeu contato com tia Maria por alguns anos, pois a tia Maria havia viajado para uma cidade distante. E no período em que Paulo ficou longe da sua tia Maria, ali ele foi crescendo, foi amadurecendo, ele passou por várias situações conflitantes em sua vida e ele sempre achava que as pessoas estavam erradas, as pessoas não compreendiam ele e ele era superior às demais pessoas. E aí ele sentiu um peixe fora d'água. E nesse momento a tia Maria tinha retornado para a cidade
E Paulo, quando vê tia Maria, foi despertado nele essas emoções. Quais foram os sentimentos que originaram em Paulo essas emoções? Então, nós devemos avaliar. Esse é o primeiro contexto nosso. Será que esses sentimentos e despertar essa emoção de alegria, de bem-estar dentro de Paulo é bom ou ruim? Vamos imaginar um outro contexto, um segundo contexto. Imaginemos que esse mesmo Paulo, foi ali criado pela tia Maria, e tia Maria sempre conversava com Paulo, falava da importância do respeito aos semelhantes, sempre levava Paulo para realizar as orações ali na missa, ensinava Paulo a agradecer, e de repente Paulo, chegando na adolescência, tomou caminhos tortuosos, foi seguir ali os prazeres, como a gente diz, os prazeres da vida, e passou por várias situações, até que Paulo passou por vários sofrimentos, ele amadureceu, ele despertou para a vida espiritual, ele começou a entender que tudo aquilo que a tia Maria ensinava para ele era o correto, e ele ficou muito tempo sem ver tia Maria. E quando ele vê tia Maria, ele é tomado por esses sentimentos, por essas emoções, Agora, nesse segundo contexto, será que os sentimentos que gerou a alegria de Paulo eram sentimentos bons ou ruins? Nós estamos trazendo aí essa avaliação para que possamos aprender a nos observar. Porque a emoção é o primeiro passo para que a gente possa identificar esses sentimentos. Mas só consegue identificar os sentimentos o próprio indivíduo. Nós trouxemos aí dois contextos, dentro daquele fato. Então, vimos que no primeiro, Paulo tinha muitos sentimentos de interesses pessoais ligados à questão do egocentrismo, do egoísmo, orgulho, vaidade. E tia Maria representava e alimentou nele exatamente esse tipo de valor. Então a alegria que Paulo estava sentindo era a alegria relacionada a esses valores. No outro contexto, tia Maria despertou em Paulo, ensinou a Paulo a solidariedade, o respeito, a compaixão, a fraternidade. E quando Paulo ficou alegre, o que estava alimentando a alegria em Paulo era exatamente esses sentimentos. Então nós precisamos nos observar, verificar em nós o que está gerando essas emoções. Porque a emoção é o efeito, como dissemos, mas o sentimento primordial é ele que nós precisamos mudar. E para mudar esse sentimento primordial, nós precisamos mudar a nossa visão interna pela vida. Porque muitas coisas não nos dão prazer, espiritualmente falando. E aí nós precisamos despertar esse prazer, esse gosto para a vida espiritual. Então, este é o caminho para que possamos crescer e desenvolver. Vamos continuar, vamos trazer o pensamento do espírito Hamed. Nos diz Hamed: nossos sentimentos podem nos mostrar muito sobre nós mesmos. Nossas emoções, por si sós, não podem ser consideradas meios de confirmação ou de demonstração para dizer quem somos, ou mesmo para provar nosso valor. Olha com quanta simplicidade o benfeitor Hamed nos fala. Os sentimentos podem nos mostrar quem somos ou aonde estamos em nosso nível evolutivo. Mas as emoções não podem. E por quê? Simplesmente porque as emoções são efeitos, como dissemos. Por exemplo, podemos perguntar se a emoção alegria, como estávamos dando o exemplo, se a emoção alegria é boa ou ruim.
E aí responderemos, depende. Por quê? Se a alegria que eu estou sentindo originou-se de um sentimento de vingança ou inveja, essa alegria não é boa. Mas se originou de um sentimento de piedade, então é boa. Imaginemos uma pessoa e não simpatizamos, sofreu um acidente, e aí ficamos alegres. Será que essa alegria é boa ou ruim? A emoção pode mostrar em somos. Não pode, né? Então, o remédio vem nos trazendo isso. A emoção não pode nos mostrar em somos. Porque somente o sentimento, o valor que vai mostrar ali aonde estamos evolutivamente. Em somos, já somos espíritos inferiores, somos espíritos, já bons espíritos, aonde estamos na nossa escala evolutiva? Porque o sentimento, como dissemos, é um valor, e valor nós precisamos compreender, né? Nós precisamos qualificar, quantificar, isso é muito individual. Vamos trazer uma questão, está no Livro dos Espíritos, 471, onde Allan Kardec pergunta aos guias da humanidade. Então ele pergunta assim: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? E os benfeitores responderam: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Primeiramente, vamos entender a pergunta de Kardec. Em outras palavras, Kardec está perguntando aos guias da humanidade se quando o nosso humor muda, ou seja, se de repente eu fico feliz, me dá uma satisfação interior muito grande, sem uma causa conhecida, ou ao contrário, se de repente eu fico triste, ou uma angústia muito grande, também sem uma causa conhecida, isso decorre única e exclusivamente da alteração do meu metabolismo físico? E os guias da humanidade responderam: é quase sempre, vamos prestar atenção, não é sempre, mas é quase sempre um efeito das comunicações que temos com os espíritos, seja ele desencarnado ou encarnado, pois somos espíritos encarnados, e como espírito nós nos comunicamos, nos manifestamos através da mente. Então, a mudança de metabolismo do próprio corpo é um efeito provocado por essas comunicações mentais, né? Nós não percebemos, mas nós interagimos com o mundo espiritual através da nossa mente, né? Dos nossos valores. E isso vai interagir com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então devemos prestar atenção, às vezes muda o nosso humor, às vezes a gente brinca, não, é bipolar, não, às vezes pode ser um processo mesmo patológico, né? Mas a maioria das vezes, como os espíritos nos esclareceram, quase sempre essas comunicações, nós estamos lá no nosso trabalho, ou na nossa vida familiar, e de repente o nosso humor muda, varia, e nós precisamos prestar atenção, porque às vezes nós estamos em comunicações com alguns espíritos e ali aquelas comunicações acabam afetando o nosso próprio humor, né? E como os espíritos esclareceram também, quando a gente dorme, né, como sabemos, nós interagimos com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, como falamos, né? E aí temos o contato, né? Conversamos, participamos de atividade, e quando retornando ao corpo novamente para as nossas tarefas enquanto encarnados, aquelas conversações, aqueles contatos que nós tivemos, eles emergem do inconsciente profundo,
como diz Jung, do inconsciente coletivo, e vai afetar o nosso comportamento, o nosso humor também. Então, a nossa vida, enquanto espíritos que somos, é muito ampla, é muito complexo, né? Mas nós devemos prestar atenção, pois a oportunidade agora é de vivermos como espíritos, percebermos como espírito. Vamos trazer mais um pensamento da benfeitora. Ela nos diz assim: pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos de que se faz portador e que se expressa no seu dia a dia. Então, olha o que nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, né? Isso é interessante, pois os sentimentos são valores. E quando esses valores nobres começam a se manifestar através das pequenas atitudes corriqueiras do dia a dia, nós poderemos afirmar sem medo de errar e aquele indivíduo está crescendo moralmente. Então vamos nos observar nas pequenas atitudes. Como eu me comporto perante as contrariedades do dia a dia? Eu me irrito, ponho a culpa na sociedade, nos outros, eu xingo e descarrego a tensão, projetando as minhas inconformações no mundo? Como eu me comporto perante as contrariedades da vida corriqueira, né? Da vida do dia a dia? Então nós deveremos prestar atenção, pois a mentora nos diz, e se conhece o indivíduo evoluído pelos seus sentimentos, não pelo que ele simplesmente expressa a nível de pensamentos, né? Mas ele expressa no sentido de valor. E nós devemos prestar atenção quais são os valores que nós expressamos na nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa vida rotineira. É nas pequenas coisas que nós nos conhecemos. Nossa aula está chegando ao fim, né? E nós, como sempre, pedimos ao Deus de bênção e possa nos abençoar, a esse Deus de luz que possa nos iluminar nos nossos estudos e até uma próxima aula. E assim seja.